Artes. RFI, as vozes do mundo. Lançada na semana passada em simultâneo em Moçambique e em Portugal, respectivamente pela editora Índico e pela Aleteia Editores, o mais recente livro do escritor e jornalista moçambicano Bento Baloi. Intitulado No Verso da Cicatriz, aquele que é o segundo romance de uma obra que também abrange crónicas e peças de teatro, aborda os primeiros anos após a independência de Moçambique. Com esta narrativa, Bento Baloi refere procurar retratar os acontecimentos sociopolíticos e económicos que decorreram na época, mas entrelaçados numa história de amor. É um romance histórico, mas que se concentra tanto nos primeiros anos depois da independência de Moçambique, tanto de 75 para cá, e que procura traçar as coisas, os acontecimentos sociopolíticos e económicos que ocorreram na época, mas tudo isso entrelaçado numa história de amor. Então, o que procura-se fazer é trazer à luz, para a conversa, para a discussão, alguns fenómenos socioculturais que ocorreram em Moçambique, para que sirvam de base para que a gente se inspire neste difícil e longo processo de construção de Moçambique que nós queremos para nós moçambicanos. Quando fala em fenómenos socioeconómicos que ocorreram logo após a independência, está-se a referir a quê exatamente? Por exemplo, a guerra foi um mau fenómeno que ocorreu, então é preciso mostrar que a guerra não é desejável, a guerra não é boa, não é isso que nós queremos para nós. E sobretudo numa altura como esta, em que estamos sendo alvos de ataques dos jihadistas islâmicos na zona norte de Moçambique. Portanto, é bom que consciencializemos a todos nós que a guerra é algo que nós não queremos para nós. Mas, para além disso, há outros fenómenos que ocorreram, de cariz económico, de cariz social, como, por exemplo, nós tivemos um fenómeno interessante nos anos 80 que visava as cidades, as nossas cidades estavam todas elas superpovoadas de pessoas que vinham do campo para a cidade e que a maior parte dessas pessoas eram desempregadas. Então houve um fenómeno de tentar levar essas pessoas para as zonas de produção no campo. Esse fenómeno chamou-se Operação Produção. Mas é um fenómeno que teve muitas nuances no seu processo de implementação, a vários pontos de vista. Alguns acham que sim, outros acham que não. É um fenómeno interessante que é bom discutirmos, vermos, estudarmos melhor como encontrar as nossas soluções mais adequadas para ajudar o nosso país a crescer no futuro. O que é que o levou a querer falar desse período da história recente de Moçambique? Porque, sendo eu moçambicano, estou preocupado com o futuro do meu país e então eu penso que a melhor forma de projetar o futuro é basearmos um pouco na nossa história, ver o que é que aconteceu no passado, ver o que aconteceu de bom, o que aconteceu de errado e como melhor planificar o nosso desenvolvimento. Então eu penso que é um tema interessante. Mas tudo isso é contado mais numa perspectiva de romance, com muito amor por dentro, com muita paixão, com muito envolvimento, tanto com muita carga literária, e não propriamente uma carga meramente histórica. Mas é um romance que tem carga literária, tem esses momentos de envolvimento emocional que procuro trazer. Mas o grande objetivo é nós temos de traçar o nosso próprio caminho e temos que aprender da nossa própria história como a melhor forma de traçarmos aquilo que nós queremos para nós. O Bento Baloi viveu esse período pós-independência, embora muito jovem. Como é que recorda esse período? Quando a independência chegou, eu tinha apenas 7 anos de idade, mas esse foi um momento de grande fervor político na altura. Estava todo mundo engajado, acreditava no Moçambique melhor para todos. Então é um período que me marcou parte significativa da minha infância, a minha adolescência. É um período para mim muito importante na minha vida, porque sobretudo a minha infância e adolescência foram cobertas por esse período pós-independência e tanto é um período marcante e importante na minha vida. A publicação desse novo livro acontece numa altura em que Moçambique recorda os 2 anos do acordo de paz definitiva entre o governo e
a Renamo. 2 anos depois, qual é o seu olhar sobre esse processo no seu país? É um processo que está a correr, mas não da forma como nós, moçambicanos, gostaríamos que corresse. Há militares da Renamo em franco processo de desmobilização. A gente tem um tal fenómeno chamado DDR, que é um processo de desmobilização dos militares da Renamo e reintegração à sociedade. Está a acontecer. Mas, entretanto, há uma fração da Renamo que não aderiu a esse processo, criou uma junta militar, tem protagonizado alguns ataques na zona centro de Moçambique. Não sei exatamente o que está acontecendo no terreno, mas nos últimos meses essa situação tem estado minimamente controlada. Mas o facto é que temos essa pequena rebelião que está acontecendo na zona centro, provocada por uma facção da Renamo que acha que a implementação do acordo não está sendo de acordo com como eles queriam que fosse. Mas a nossa maior preocupação neste momento são os ataques que estamos a sofrer na zona de Cabo Delgado. Essa é uma preocupação muito grande e devo dizer que todos nós moçambicanos estamos unidos nisso. É a Renamo, é a Frelimo, são os outros partidos da oposição, é a sociedade civil, os escritores, artistas, está todo mundo unido e focado contra esses ataques que têm acontecido na zona de Cabo Delgado. A situação de Cabo Delgado tem sido motivo de preocupação nestes últimos meses e também motivo de debate, designadamente relativamente à presença de tropas estrangeiras no terreno. Como é que vê precisamente esta questão? Não tenho qualquer objeção. O que eu quero é paz para o meu país e as forças estrangeiras estão aqui. São forças, basicamente são forças da região, portanto, no âmbito de um protocolo que existe a nível da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Há um pacto que foi assinado nos princípios dos anos 2000, é o Pacto de Defesa Mútua, tanto que é a abrigo desse pacto que os países todos da SADC estão aqui a apoiar Moçambique. Mas também temos um apoio de um país irmão, Ruanda, que com base no acordo também que existe entre o governo de Moçambique e o governo de Ruanda. Os ruandeses estão cá para nos apoiar e eu penso que todo o apoio que se considerar útil é bem-vindo para acabarmos com estas ações que só atrasam o nosso desenvolvimento e, acima de tudo, destroem parte significativa do nosso tecido socioeconómico. Então, há que acabar com isso e eu concordo com todos os esforços que o governo está a fazer para acabar com isso e por ter que acabar. Há alguns meses, Bento Baloi lançou um livro de crónicas, A Arca de Noé. Quais eram as principais temáticas? Havia, designadamente, algo escrito sobre o que sucedeu no centro do país com o ciclone Idai? Sim, eu resido em Maputo e quando aconteceu o ciclone Idai eu estava em Maputo, mas poucos dias depois, por razões de serviço, eu tive que ir à zona de Sofala, à zona da Beira, e presenciei algumas situações críticas que me inspiraram a escrever o livro de crónicas. Mas, essencialmente, o livro de crónicas, eu procuro traduzir essa vontade de superação que os moçambicanos têm, esse espírito de luta, esse espírito de encontrar sempre alternativas para a sobrevivência, mesmo nas mais difíceis adversidades, como foi o caso do ciclone. Portanto, é um conjunto de crónicas, todas 15 crónicas, em que procuramos trazer o ciclone para o lado humano, procuramos trazer, mostrar as coisas, o sentido das pessoas, como é que as pessoas viveram essa tragédia, mas sempre na perspectiva de olhar para o futuro, olhar para a crença e acreditar que enquanto o sol raiar, há sempre esperança. Ouviram o escritor e jornalista moçambicano Bento Baloi, que lançou na semana passada o seu segundo romance no verso da Cicatriz, editado em simultâneo em Moçambique e Portugal. E assim também fechamos a segunda parte desta emissão. Estamos convosco todos os dias às 15 e às 18 horas aqui de Paris. Podem seguir-nos aqui na rádio, na internet e nas redes sociais. Fiquem bem na nossa companhia.